Eu nasci de novo no dia 14 de novembro. Isso do dia mesmo, em 81. Né? Você lembra, em 81? Viu, irmãos? E nós estamos estudando as duas vindas de Cristo. Jesus Cristo já esteve nessa terra uma primeira vez, há aproximadamente 2000 anos atrás, e segundo a sua palavra, segundo aquilo que está revelado, segundo aquilo que está prometido, segundo aquilo que muitos profetas já falaram, ele vai voltar novamente, uma segunda vez. E nós aguardamos essa vinda. O livro de Hebreus, eles têm uma Bíblia ali. O livro de Hebreus, no seu capítulo 9, fala que ele apareceu, Hebreus capítulo 9, bom dias, verso 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, isso foi na sua primeira vinda, que eu estou citando aqui há quase 2000 anos atrás, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, ele já esteve aqui e ele estará novamente. Quando a gente vai lá no capítulo 1 de Atos, aquele primeiro livro que veio após os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, o Senhor Jesus, depois de andar 40 dias ressurreto com os seus apóstolos, seus discípulos, ele foi elevado até as alturas. Isso está lá no capítulo 1 de Atos, verso 9. Bom dia, Senhor Amâncio. Hoje eu incomodei o trono da graça pela sua presença. E a resposta veio. Oi. Como é que é? Hebreus 9, 28. É porque você ainda não tinha acordado, né? Oi. Aí, aqui ó. Hebreus 9, 28. Em Atos capítulo 1, verso 9, Jesus Cristo está se despedindo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e após andar com ele 40 dias, bom dia, senhor Marcelo, o navegador. Né? E o verso, viu? Atos 1, 2.9, viu, dona Elaine? Diz o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqui findou-se a primeira vinda. E estando eles com os olhos fitos, contemplando o céu, no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o viste subir. Ou seja, não somente aqui nestas passagens do Novo Testamento, mas nós vamos ver também em inúmeras passagens do Velho Testamento, quando ele ainda nem havia vindo pela primeira vez, existem muitas promessas, inúmeras passagens que falam, que ensinam, que afirmam que o Senhor Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. A gente até canta que ele vai vir novamente. Nós vivemos em função dessa promessa. Senão seria tolo da nossa parte a gente ficar aqui reunido, né, nessa garagem aqui, muitas vezes com calor, né, aqui de bobeira. Às vezes a gente está ali esperando, vai ter um momento oportuno, o pão que não é mais redondinho,
Ela só fez redondinho uma vez, ficou até bonitinho. Não, eu falei, eu elogiei. Mas tem ali o pão e o fruto da videira que nós tomamos no momento da ceia, segundo o próprio mandamento do Senhor, que é um momento onde a gente lembra da primeira vinda dele, né, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Ou seja, quando o corpo de Jesus Cristo, a expressão visível da igreja que é invisível, que é composta por todos aqueles que são nascidos de novo. Quando a igreja se reúne e celebra a ceia, ela está fazendo uma alusão e celebrando dois momentos, um que já aconteceu e um que está sendo aguardado. Nós acabamos de ler em Hebreus, que a Elaine nem anotou, em Hebreus 9:28, que nós estamos aguardando uma segunda vinda dele. Então, na realidade, após a ressurreição, que foi a consumação da sua primeira vinda, um dos grandes e importantes momentos da nossa fé, que a nossa fé se baseia na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 fala muito a respeito disso. Se não for pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, nós somos os mais infelizes dos homens, e nós estamos reunidos aqui à toa. A gente podia estar dormindo, né? Podia estar no parque municipal, no parque Guanabara, no jardim zoológico, né? Mas estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, exatamente porque nós cremos que ele já veio, morreu, consumou uma obra a nosso favor e voltará. Nós vivemos em função dessa promessa. E nós vimos também na semana passada que, de acordo com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, lá quase no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, também está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, o apóstolo está dizendo o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que a vós outros foi destinada. Essa que nós estamos bebendo e nos esbaldando dela, né? Estamos aqui usufruindo dela. A graça. Investigando esses profetas aí, lá do passado, eles indagaram e inquiriram. Fala no verso 10, fizeram perguntas. Por que eles faziam perguntas ao Espírito Santo, ao Senhor? Porque no verso 11 diz, porque eles estavam investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho. Aí vem o porquê deles fazerem as perguntas, deles ficarem confusos. A respeito dos sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Nós vimos, por exemplo, o Daniel, que lá no capítulo 12, verso 8, ele fala, olha, eu não entendi não. Por que ele não entendeu? Porque no ano 553 a.C., ele recebeu a revelação, ele teve uma visão de um trono e de um filho do homem, que é um título messiânico de Jesus Cristo, faz uma referência a ele. Tem a nuvem de tags lá, já está com 118 nomes. Jesus Cristo, por ser o assunto principal das Escrituras, ele é nomeado, ele é chamado por muitos nomes. Só em Apocalipse, capítulo 19, lá tem 4 nomes, né? O Verbo de Deus, o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. E o Filho do Homem é um dos títulos dele. Então o Daniel, 553 anos antes que Cristo viesse, ele teve uma visão em que ele via Jesus Cristo se dirigindo ao Pai, ao Ancião de Dias, e recebendo o domínio, a glória e o reino. Isso está lá em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. No mesmo capítulo 7 de Daniel, no verso 27, fala que esse reino que ele vai receber vai ser eterno.
e todos os domínios vão servi-lo. Então Daniel teve essa visão. Ele teve essa revelação. Então o Messias que eu, como judeu, ainda que aqui no cativeiro, estou aguardando, vai ser alguém poderoso. Nós vimos já algumas profecias e vamos continuar vendo. Ele vai ser alguém irresistível. Ele vai ser alguém vencedor. Ele vai ser aquele que vai unir novamente Israel, porque os judeus estão esparramados pelo planeta inteiro. Ele vai restaurar a terra, trazer todos os judeus de onde eles estiverem. Ele vai mandar edificar um templo e ele vai reinar sobre esse povo. Porém, 14 anos mais tarde, no ano 539, 14 anos depois dessa primeira visão, ele recebe outra revelação, que está lá em Daniel capítulo 9, verso 26, dizendo que o Messias seria morto e não teria nada daquilo que ele tem direito. Aí ele ficou assim, então eu não entendi. Como é que o Messias pode ser vencedor, irresistível, poderoso, vai implantar um reino eterno de paz e de justiça, e vai reinar a partir de Sião, e ao mesmo tempo ele vai ser morto e não vai ter nada. Ele vai morrer de bolso vazio. Estranho isso. O Isaías ficou perplexo do mesmo jeito. Ele recebeu revelações a respeito da grandiosidade do reino. Nós vamos ver aqui uma meia dúzia de versículos de Isaías. Isaías foi um dos profetas, ele viveu mais ou menos no ano 750 a.C. O ministério dele, na realidade, foi muito longo, foi de 40 anos, do ano 750 a 710 a.C. E ele falou muita coisa a respeito do Messias, a respeito do reino messiânico. E ele falou principalmente a respeito da glória, da grandeza, da irresistibilidade, né? Do quão irresistível esse Messias seria. Mas ele também recebeu revelações a respeito de um Messias humilhado, dolorido, desfigurado. O pastor está com o microfone na mão que vai fazer uma pergunta? Quando alguém for fazer uma pergunta, o pastor está com o microfone ali, o móvel agora vai ficar de vocês aí, porque o pessoal não chega até aqui. Mas é só terminando, então Isaías recebeu muitas revelações a respeito da grandeza do Messias e do reino, mas também recebeu revelações a respeito de fraqueza, humilhação e abandono. Então eles não entendiam. Por isso que Pedro fala que os profetas que receberam essa revelação, eles faziam indagações a respeito daquilo que eles mesmos haviam recebido, porque eles não entendiam. Mas o que não havia sido revelado para eles é que as glórias e os sofrimentos não aconteceriam em um momento só. O Senhor falou os quês, mas não falou os quandos. O que não foi revelado para eles, que está nesse gráfico aí, que alguns ainda têm, é que teve uma primeira vinda e vai haver uma segunda vinda. Na primeira vinda aconteceram as humilhações e as dores. Na segunda vinda vão acontecer as glórias. Mas eles não tinham essa percepção do tempo, de que isso estava separado por quase 2000 anos. Profeta. Mas muitos não entenderam. Pedro, Tiago, João, Filipe, Natanael, Ana, José. A maioria não é que não entenderam, não quiseram entender.
No trecho que o Paulo fala a respeito de Israel. Romanos 9, 10, 11. Pois é, mas você está citando aí os contemporâneos de Jesus Cristo, né? Aqueles que viveram com ele na mesma época que ele. Esses doutores da lei, esses escribas, esse pessoal, esses judeus, eles estudavam muito as Escrituras. Não era pouco, não. Eles viviam em função disso. Era o ministério deles. Eles ficavam em função disso. Então, eles conheciam o Tanar, né? O Velho Testamento completo. A Torá, os 5 livros de Moisés, todos os profetas, os Neviim e todos os escritos complementares, os Ketuvim. Eles conheciam bem. Os rabinos, esses fariseus, esses doutores, eles conheciam tão bem as Escrituras que, além das Escrituras, eles ainda criavam comentários. Eles iam comentários, eles escreviam livros complementares para explicar o que estava escrito no Velho Testamento para o povão entender. Eles traziam isso para uma linguagem do povo, uma linguagem coloquial. Vide que existe Talmud, existe Midrash, existe vários livros, né, que são os comentários rabínicos. Se o irmão tiver interesse nisso, basta procurar na internet, existem bilhões de comentários rabínicos. Eles pegavam cada um dos 613 mandamentos e escrutinavam e desciam a níveis de detalhes bem pequenininhos mesmo. A um ponto de que quando Cristo veio, ele estava fora da conformidade da lei rabínica. Esse foi um dos motivos dos judeus da geração de Jesus Cristo terem se escandalizado com ele, é porque os rabinos, à medida que eles iam fazendo comentários, elaborando comentários em cima da revelação de Deus, daquilo que Deus havia dado por escrito, através de Moisés e os profetas, o tempo vai passando, nós já falamos a respeito disso aqui, a questão da tradição. À medida que o tempo vai passando, algo que foi escrito, seja esse escrito verdade ou mentira, ele vai ganhando respeito. Não, mas foi escrito há tanto tempo atrás que aí um escritor bobão escreve uma bobagem, mas daqui 500 anos isso é novo. Fulano escreveu, que lindo, né? E passa a ser uma verdade. Que é o caso do Maquiavel, por exemplo. Ele só escreveu porcaria. Mas hoje em dia, todos os políticos do planeta vivem em função do que ele escreveu. Praticam Maquiavel. Você é advogada, você sabe disso. Sem contar as lex romanas, aquelas coisas todas lá. É um monte de lixo. E os rabinos também escreveram muitos comentários em cima da Torá e do Tanar. Quando Jesus Cristo chegou, 1.500 anos já haviam se passado, que esses escritos rabínicos existiam, e eles já eram tão importantes que eles já estavam no mesmo livro, no mesmo nível que a Bíblia, do que a Torá e o Tanar. Então, mas Jesus Cristo nunca teve compromisso com a tradição rabínica. Ele tem um compromisso com a palavra de Deus que foi revelada. Ele veio e cumpriu a lei e viveu dentro da lei e em função da lei, para dar cumprimento à lei. Porque Romanos 10:4 fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que quiser, que crê. E a sua geração ficava escandalizada, porque ele não estava cumprindo a lei, mas não era a lei que ele não estava cumprindo, ele não estava cumprindo as tradições rabínicas, que eles colocavam no mesmo nível que a lei. Aí eles chegavam, não, mas os seus discípulos aí não lavaram a mão. Qual que é o problema? Nós estamos morrendo de fome, tem esse monte de espiga de milho aqui, nós vamos arrancar esse trem aqui e comer. Eu já falei que Jesus era mineiro. Nós vamos arrancar esse trem aqui, nós vai comer mesmo aí. Não tem pia aqui para lavar a mão, nós vamos comer com a mão suja. Aí esse cara cochichando, tá vendo como é que esse homem pode ser de Deus? Ele não cumpre a lei? Mas isso não está escrito na lei, isso está escrito nos escritos rabínicos.
que muitas vezes ele cita isso. Corban, é. É só ir lá em Mateus 23, que lá ele... Sim. A tradição 99,999% das vezes anula a lei de Deus. É raríssimo concordar, raríssimo. Mas a geração de Jesus Cristo tinha a revelação. Tinha o livro de Isaías, por exemplo. E eles conheciam muito bem o livro de Isaías. E o livro de Isaías fala de Jesus, do Messias vindo em glória, e fala Isaías 7, Isaías 11, Isaías 24, muitas passagens de Isaías. A maior parte das revelações dadas a Isaías falam de Jesus Cristo em glória. Mas também existem passagens como o muito conhecido Isaías 53, que nós lemos aqui na semana passada, que fala a respeito dele levar sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, humilhado, não víamos nele beleza nem formosura, aquele texto que nós conhecemos. Também está em Isaías. O pastor acabou de citar agora mesmo, que a geração de Jesus Cristo, e isso nós estamos vendo também lá no estudo de quinta-feira, lá do Milênio, na casa do pastor, ali no bairro Ermelinda, eles tinham Isaías nas mãos, os rolos, eles conheciam tanto Isaías 7, 11 e 24, que fala da glória, mas também conhecia Isaías 53. E o pastor acabou de citar, ainda que existissem passagens, não somente Isaías, Salmo 22, Zacarias 13, várias outras passagens, que nós vamos ler algumas aqui, que falassem a respeito da humilhação do Messias, eles aguardavam o Messias, eles preferiam falar, vamos fingir que não vimos as passagens negativas, as passagens que falam da humilhação, e vamos ficar só com aquela parte que é mais interessante, que é do Messias vencedor e irresistível. Então, a geração de Jesus Cristo esperava o Messias que chegasse chutando o balde romano, né? Libertando Israel do jugo do Império Romano. Israel sendo pisado pelos gentios, né, os tempos dos gentios acontecendo, de acordo com a profecia de Daniel 7, que começou lá com Nabucodonosor no ano 586 a.C. e vai até lá no final da tribulação, passa pelos nossos 2000 anos, vai ir além da igreja, vai entrar na tribulação, e só vai, nós já estudamos isso em Apocalipse, em Daniel, e só vai terminar lá no final da tribulação, quando Jesus Cristo destruir os poderes gentílicos mundiais que submetem e humilham Israel, ou seja, quando a pedra cortada sem auxílio de mãos bater lá no pé da estátua, quando aqueles 10 reis estiverem reinando. Os 10 servos da besta. Lá estava dormindo na época, nós já conversamos sobre isso. Em Apocalipse 13, Apocalipse 17 e 18. Então, a geração de Jesus conhecia as passagens que falam da glória e conhecia as passagens que falam do sofrimento. Mas ainda assim eles preferiam crer que o Messias não sofreria, que o Messias seria glorioso e irresistível. Aí o que você faz com Isaías 53? Sempre tem um jeitinho. Como existem passagens, uma de Oséias, por exemplo, em que, porque quando você estuda a forma de se interpretar as escrituras, isso aí chama hermenêutica. Você estuda a hermenêutica, a gente percebe que as escrituras estabelecem regras. Ela mesma estabelece, a gente aprendeu isso com Valdemar 200 anos atrás. Ela mesma estabelece regras que serão usadas para a interpretação dela mesma. Tem passagens, por exemplo, que falam, comparando escritura com escritura, por acúmulo. Quando você estuda a hermenêutica, você percebe que as próprias escrituras nos ensinam como entendê-la. E, dentre as regras que existem na hermenêutica, existem aquelas que existem profecias de cumprimento próximo, que vai acontecer rapidamente,
de cumprimento mais longínquo, vai acontecer mais lá longe, que é o caso de certas profecias de Daniel. Isaías mesmo tiveram profecias que era para a geração dele que acontecia imediatamente, naquele ano. Rei Acás, para você saber que tal coisa vai acontecer. Aí acontecia, um ano depois. Existiam profecias que aconteciam 40 anos depois, 100 anos depois, 700 anos depois, 2.500 anos depois, nem aconteceu ainda. Existem as profecias que acontecem mais rapidamente e as que demoram mais para acontecer. E existem também as profecias chamadas de duplo cumprimento. Elas acontecem imediatamente para confirmar que lá no futuro ela vai acontecer também a mesma semelhança que o primeiro cumprimento, porém de uma forma mais ampla. Existem profecias assim que dizem respeito a Israel e que ao mesmo tempo dizem respeito a Jesus Cristo. Por exemplo, tem uma profecia que diz: de Israel chamei filho. Não somente Israel, os descendentes do neto de Abraão, que chamava Israel, porque Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, quando ele brigou lá no val do Jaboque, lembra que apertaram lá o nervo femoral dele, ele ficou mancando. O Jacó devia ser forte, igual um jumento. O pastor gosta de jumento, né? Falou de jumento aqui domingo passado inteirinho. Porque o anjo ele tem uma força descomunal e o anjo não conseguiu ficar livre, ele ficou a noite inteira brigando com ele. Porque o Jacó ele era muito cabeça dura, quando ele queria uma coisa, ele queria mesmo. Então esse Jacó ele teve o nome mudado para Israel e ele teve 12 filhos, e esses filhos geraram 12 tribos, a princípio 70 pessoas, que se tornaram 430 anos depois, 6 milhões de pessoas que estavam escravas lá no Egito, que Deus usou Moisés para libertar. Então, de Israel chamei meu filho, do Egito chamei meu filho. Esse filho foi Israel, nação. Mas ao mesmo tempo isso dizia respeito a Jesus Cristo sendo chamado de volta, junto com Maria e com José, após a morte de Herodes, que tentou matá-lo quando ele nasceu. Então existem situações nas profecias em que elas acontecem 2 e às vezes até 3 vezes. São as profecias de duplo ou de triplo cumprimento. E isso a gente percebe pelos próprios contextos e respeitando os limites hermenêuticos. O que a geração de Jesus Cristo fez? A parte da glória é a parte que vai se cumprir com o Messias. A parte do sofrimento, a gente já apanha tanto, deixa que cumpramos nós. Então, os rabinos interpretam que Isaías 53 diz respeito à nação de Israel, não à pessoa do Messias. Então é assim que eles conseguem explicar essas coisas. E foi assim que eles deram uma torcidinha na escritura para poder não aceitar a parte do sofrimento. Marcelo quer fazer? Como é que é? Aproxime-se. Mas o Clésio, a gente já frequentou, talvez a Márcia tenha noção disso. É assim que eles fazem. Eles torcem as escrituras. Isso é realmente em parte justificável pela parte desses que você acabou de falar a respeito da vinda, do sofrimento e glória, porque a Bíblia, pelo menos no Velho Testamento todo, pelo que eu já entendi até agora, lendo e escutando, é que sempre levantava, por exemplo, a época dos juízes. Quando se levantava um juiz, o juiz levantava e ia. Tinha uma assunção, uma ascensão violenta. Talvez aí a interpretação deles de que esse rei viria em vitória, porque toda vez que surgia um Sansão da vida, ele era e começava e fazia estrago. E eu só estou colocando que talvez eles não pensassem, vamos deixar o sofrimento, porque também tinha o sofrimento. Por exemplo, né, o Sansão mesmo, por exemplo, teve o sofrimento que passou ele, e eles sabiam disso, sei lá, né, devia saber, mas era assim, Realmente as coisas aconteciam de forma
mais imediata. E se não fosse pela incredulidade deles, era para ter sido assim na primeira vinda também. Jesus Cristo, depois de todo o seu credencial como filho de Abraão, como filho de Davi, e ter passado pelas tentações no deserto, e ter demonstrado o seu poder, ele se apresentou a Israel, e isso o seu antecessor e precursor João Batista já concordava, já estava na mesma afinação que ele se apresentou falando, arrependei-vos, porque está próximo. Mas aí é a questão do grego. Você precisa ir no grego. O está próximo significa que vai acontecer imediatamente. O está próximo na linguagem da profecia, no grego e na forma como Jesus Cristo estava expressando, está próximo no sentido de que é o próximo evento a ser. Porque quando a gente estuda, igual nós estamos estudando milênio na casa do pastor, nós vamos ver isso. O Rafields já teve uma antecipação. A profecia estabelece um tripé, só para ficar gravado, senão eu vou ficar conversando com o fantasma. Estabelece um tripé profético. Tem um precursor, aí vem o Messias, aí vem a implantação do reino. O precursor já tinha se apresentado, João Batista. O Messias estava se apresentando. Arrependei-vos. O próximo evento na sequência de cumprimento profético seria o estabelecimento do reino. Então, quando ele falou arrependei-vos que está próximo o reino dos céus, não é que vai acontecer agorinha. É que é a próxima coisa a acontecer. Agora, o quando, como diz o Clésio, já são outros milênios. Ou como diz alguém da República Brasileira, já são outros 500. Você conhece essa história? Não? Quando você falou sobre as autoridades judaicas, em estudos anteriores a gente entendeu que a geração da época de Jesus tinha noção que Jesus Cristo, acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Né? Sim. João então, fala isso. Na mente do povo, esse é o Messias. Só que as autoridades não aceitavam, não é isso? Eu tenho feito um estudo a respeito disso recentemente em função do... A situação era a seguinte, as autoridades já sabiam, ele é o Messias. Não tinha como não saber. Porque existia muitas setas em neon apontando. É igual o rapaz que bate, e lá tem uma rotatória, uma faixa escrito pare no chão, uma placa de preferência, uma placa escrito pare, um semáforo, e ele bate e fala, eu não sabia. Não sabia, você sabia. Você não quis parar. E eles sabiam que Jesus Cristo era o Messias. Tem uma passagem aqui a respeito disso. Aqui ó, João 12:42. Muitos dentre as próprias autoridades, João 12:42, creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E tem outra passagem aqui em João, que fala que, aqui está falando de muitos dentre as autoridades. Existem uma outra passagem que fala que os fariseus, eles que Jesus era o Cristo, fala desse jeito. Mas não era conveniente para eles. Aquele Jesus, ele, igual eu estou falando, chutando o balde romano. Aparece um Jesus falando o seguinte, olha, se o soldado romano te pedir a capa, você entrega a botina. Se ele te der um tapa do lado do rosto, você oferece o outro. Se ele te mandar andar uma milha, você anda duas. Esse Jesus aí eu não estou querendo não. Messias, paz e amor, não quero não. Eu quero um Jesus que prende, que mata, que arrebenta, que ensanguenta tudo. Porque a profecia fala a respeito de um Messias assim. Mas não era para aquele momento. Então, dentro da situação da geração de Israel as autoridades sabiam, mas se recusavam. O povo não era liberado para professar algo sem a anuência, sem a permissão das autoridades. A gente lê em inúmeras passagens em João, os pais do cego de nascença que ele curou. Eles sabiam, foi o homem, Jesus, conhecido e falado, que está andando aí no nosso meio há 3 anos e meio, que curou.
Aí chamaram o cego, você era cego? Eu era. Como é que você está enxergando? Ah, um rapaz aí jogou cuspe no chão, fez um bar, colocou no meu olho e eu estou enxergando. Mas não acredito não, chama os pais dele. Escuta aqui, você tem certeza que esse menino é filho? Tem certeza que ele nasceu cego? Tenho. E como é que ele está enxergando? Eles sabiam, foi o homem Jesus, mas existia uma ordem que se alguém confessar Jesus fosse expulso. O ídolo da vida. Eu falei, ele tem idade, pergunta para ele. Mas eles falaram isso que eles tinham medo de ser expulsos. Isso está lá em João 9, 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam determinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E levando em conta também que, como eles mesmos falavam, tinha uma complicação muito grande nesse sentido. Eles conheciam os pais de Jesus, que estavam ali no meio deles, um é carpinteiro, a outra uma dona de casa normal. Como é que é? Economiária que fala? E ainda fala que ainda tem parte que fala, esse ele virá e ninguém vai saber de onde vem. Não vai ter princípio, ele é como se nasce pretas. Aquele, por exemplo, que lançou fogo, joga fogo, se eu sou do Senhor, matou os 50, mas alguma coisa nesse sentido. Ele viria de um lugar onde ninguém sabe a complicação para a população. Porque de repente o rabino, ele sabia porque estava ali e tal, e Jesus com contato direto, mais direto com eles, mais frontal, não é? E o povo ficou esperando, pera lá, engraçado, de fato, o pai dele eu conheço, ele é meu vizinho aqui, eu tomo café com ele de vez em quando, a mãe dele aí e tal. Torce pro mesmo time. É o que está aqui em João 6,46, ó. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora ele diz, desci do céu? Por isso que eles chegaram à conclusão, ele é doido, ele está precisando de cardenal. Ele é endemoniado. Se alegou. Aí eles pegaram em pedra para bater, aí eles queriam apedrejar. Ele falou, ele tá achando que é Deus. Mas, grande questão, o justo vive pela fé. Não adianta você querer procurar algo para você apoiar, para você ter certeza. A única coisa que deve nos dar certeza, que é suficiente para nos dar certeza de qualquer fato, é o que Deus falou. Você crê, Deus não mente e não volta atrás no que ele fala, ou então não vou acreditar nele não, vou ficar com o capeta mesmo. Eu vou fazer igual Adão. É certo que eu não morro. Você tem que decidir quem é o mentiroso, é Deus ou é o diabo? A nossa vida inteirinha tem função disso. Nós estamos acreditando que Deus mente ou que Deus não mente. Tudo aparentemente indicava que aquele homem, filho de um carpinteiro, que eu vi jogando bola lá na rua, lá de Nazaré, lá o ano inteiro, não é o Messias. Mas as coisas que ele falava e fazia comprovavam que ele era o Messias. Aí o judeu não tendo como explicar como é que você ressuscita um defunto, como é que você cura um cego de nascença. Porque o que eu falo, eu comprovo pelo que eu faço. Porque você crê que o filho não tem poder para perdoar pecado, ou desprovido de mobilidade, pega sua cama e anda. Né? Tem aquela que tem na plaquinha do busão lá, né? O paralítico pega sua cama e anda. E esse é complicado aí, né? Como é que nós vamos explicar isso na sinagoga agora? Ah, já sei. O seu poder é de Satanás. Só pode ser. Por que é o poder? Então a única explicação que eles tiveram foi já sei. Você é enviado do Belzebu. O seu poder é de Lúcifer, é de Satanás. Aí falou, apelaram comigo. Agora não tem perdão não. Essa eu não vou perdoar não. Ele está lá em Mateus 11, 12. Como é que fica então aquela profecia que eles vão chorar por quem chora, por unigênito, então, aqueles que ultrapassaram, né? No caso aí do Caifás, o Caifás vai chorar? Aqueles que bateram nele vai chorar? Não, eles estão lá no inferno. Então como que funciona isso? Funciona isso aí a gente tem que entender, a gente já aprendeu isso com o Valdemar e o Lucas, o que é um israelita individual
e o que é um israelita nacional e o que é um israelita geracional. Oi? É por geração. Então vai ser no futuro isso. Vai ser no futuro, a gente sabe, vai ser lá no final da tribulação. Entendeu? Ele falou para os sumos sacerdotes, ó, desde quando eles deram a bofetada nele, falou, desde agora não me vereis mais até aquele dia em que vós vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele falou, precisa de mais alguma coisa? E blasfemou. E foram lá, deram uma bofetada nele. Quando ele foi julgado, que assim que ele foi traído por Judas, ele foi primeiro pro palácio para a reunião dos fariseus, depois eles mandaram ele para Pilatos, Pilatos mandou para Herodes, Herodes devolveu para o Pilatos queria devolver para os fariseus, falou, não, você vai ter que dar conta desse recado aí para nós. Que o Pedro fala disso em Romanos. Então, quando ele fala, vós me vereis vindo, ele não está ele está falando para uma geração que vai representar a nação, assim como eles representavam a nação naquele momento. Entendeu? Ele não está se dirigindo a eles como indivíduo, ele estava se dirigindo a eles como nação, que em cada geração é representado por um grupo de indivíduos. Então, os que o traspassaram não vão vê-lo, porque eles já morreram e já estão no inferno. Mas os que o traspassaram não são os indivíduos, são os judeus formadores da nação. Então, são os israelitas do final da tribulação que vão vê-lo e vão lamentá-lo, representando Israel, assim como aqueles que o crucificaram representavam. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: e se o Caifás, na época, né, lá, o seu secreto lá, realmente ele era o Filho de Deus, e ele creu lá sozinho, ele não está no inferno. É muito provável que ele tenha crido, porque quando você entra dentro do livro de Atos, fala que muitas das autoridades se converteram. É porque até que lá usado, né, fala assim, nós verdadeiramente era o Filho de Deus. Que foi o último sinal que ele falou que daria, que era o sinal do profeta Jonas, a sua ressurreição. Elaine. Nós sabemos que a consciência não morre. Nós vimos lá quando Jesus, né, fez aquela parábola do Lázaro e o rico e o Lázaro, que o Lázaro morreu e o rico também. Havia um abismo entre o seio de Abraão, um estava no seio de Abraão e o outro estava sofrendo, né, e o outro estava lembrando de todas as coisas. Abraão, manda alguém na minha casa. Então ele sabia, estava consciente, a consciência não morre. Nós sabemos que o seio de Abraão, os que estavam no paraíso ali, foram levados cativo ao cativeiro, depois levados cativo por Jesus Cristo na sua ressurreição. Agora o paraíso não é mais no centro da terra, e está no terceiro céu, de acordo com 2 Coríntios capítulo 12. Porém, não é essa a questão. A questão é que aqueles que rejeitaram e crucificaram a Cristo, e se não nasceram de novo até a sua morte, né, ele sabe que até a sua própria morte. É, a sua própria morte física. Que no momento que ele morreu... Não, pode ser que você está falando da morte de Jesus. Não. A morte física daqueles que crucificaram a Cristo, né, já sabe nesse momento que eles crucificaram o Deus de toda a terra. Eles crucificaram o Messias, o Hamashia ben Davi. Porque eles estão no inferno. Dentre os 12. Os 12. Que o contexto explica o texto, né? Eu estou procurando aqui em Atos, tem um texto que fala que muitas das autoridades também Atos creram. capítulo, não me engano, mas depois do discurso de Pedro, né? O contexto explica o texto que ele fala daqueles que tu me destes. Nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição. Lembra? Mas é interessante que por exemplo, eles tinham tanto medo
Casa Milton, como você falou de serviço com Jesus Cristo, que o próprio Nicodemos, aquele que foi lá... Ele era uma das autoridades. Um fariseu, o doutor da lei, aquele que Deus usou juntamente com José de Arimateia para tirar o corpo de Cristo e o sepultar. Ele foi à noite, durante a madrugada, até com Jesus, para que os fariseus não ouvissem ele conversando com Jesus Cristo. E ele chegar, Rabi, olha o Nicodemos, olha, você vê a consciência daqueles sacerdotes, daqueles fariseus. Rabi, nós sabemos que o Senhor é de Deus, porque senão, como o Senhor poderia fazer tantas coisas? Né? Então, e aí... É o que o povo perguntava, puxa, esse filho do José Carpinteiro faz tanta coisa, será que o Messias, quando ele vier, vai fazer coisa maior do que isso aí? Pois é, a consciência o povo estava na dúvida. Do fariseu, do Nicodemos. E Nicodemos foi aquele, eu creio, que nasceu de novo. E ele perguntou, como eu posso voltar na barriga da minha mãe e nascer de... Jesus explicou, se não nascer da água e do Espírito... Não, Jesus falou assim, ô seu mané, você está ensinando aí tem tanto tempo, você não sabe até hoje? Se não nascer da palavra e da água, você não pode ver o reino dos céus. E o que eu creio nasceu de novo foi que depois que ele entendeu que Jesus morreu, a morte não só da nação, mas de toda a humanidade, pelos pecados de toda a humanidade, que depois que ele morreu, ele juntou com José Arimateia e foi lá e tiraram o corpo de Jesus e o sepultaram. Né? Eu li Atos 2, 3, 4, são as 3 textos. Mas tem um texto aqui em Atos que fala que muitas das autoridades se converteram após uma das pregações do Pedro aqui. É porque eu estou sem concordância. A palavra autoridade aí na sua concordância, não, Rafael? Não está lá em 4.8. Vai fazer pergunta aí? Tá se aproximando do microfone para... Oi. Pode não. É que você estou procurando o texto aqui, que tem um texto em Atos que fala que muitas das autoridades se converteram. Aqui, um fato assim bem explosivo, né? O Hitler. Ele foi um homem cruel, um genocida. Aí, vamos dizer que tinha uma sementinha no coração dele que nós não sabemos. Né? Uma observação. Aí, antes dele morrer... Não tinha uma sementinha no coração dele, não. Existem milhões de sementes no coração de todos o tempo todo. Sim, aí de repente ele falou assim, ó Deus, eu vou morrer, mas eu creio em Jesus, eu sei que eu tenho que crer, me ajuda, eu fiz só merda, me ajuda. Céu, qual tá problema? No céu, né? Claro. O Paulo fez pior, ele matava judeu, o Paulo matava a igreja. E o Paulo está no céu. O Paulo é pior que Hitler. Porque o Paulo mesmo fala isso, eu sou o mais criminoso e o pior de todos os homens, porque eu persegui a igreja de Jesus. E tipo aquele que bancou Jesus, fez atrocidade com isso. Não, esse é o filho de não, Deus. Não tem Deus pecado que não tem pecado que não seja perdoado, não existe. Mesmo que Satanás tentasse acabar com a consciência naquele momento. Sim. O sangue de Jesus Cristo é poderosíssimo para qualquer isso. Matar 1.000 ou nenhum, ou contar a Deus da mesma forma, entendeu? Paulo era um assassino e foi para o céu, e tem outros aí. Então, os profetas do Velho Testamento, eles têm essa dúvida, nessa perplexidade, nessa aparente contradição que existem entre uma linha profética que prevê um Messias esplêndido e irresistível e uma linha profética que fala de um Messias humilhado, rejeitado e morto. Como é que eu explico isso? Se explica pelo fato de que as coisas não iriam acontecer em um evento só. As coisas aconteceriam separados por um intervalo de tempo que não estava revelado nas Escrituras, que é o que nós vamos ver na semana que vem. É algo que só foi revelado após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, após a implantação da igreja através do apóstolo Paulo. Isso era um mistério, algo que não havia sido revelado antes, o período da igreja. Quando ele está chamando dentre os gentios um povo, não todos os gentios, não todos os judeus, mas dentre os judeus e dentre os gentios um povo para o seu nome. Amém? Vamos orar?